Professora, a senhora falou algo? Boa tarde. Ou eu que não estou escutando? Vocês estão escutando, gente? Agora. É, agora. 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 É, E tá travando um exatamente. pouco, eu acho, também. Tá meio ruim a internet daí hoje. Tá travando? É, na hora que você estava ajeitando o vídeo, travou. É, não, ainda não apareceu. Não sei se é porque eu mexi aqui de repente. Peraí. Até porque estava desconectado o E fone. E eu aqui levinha. Vocês estão me ouvindo? Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Aí quando eu fui ver, o fone estava desconectado. Só que ele fica pendurado aqui e às vezes a gente não percebe. Aí eu fui olhar direto no computador e vi que tinham puxado o cabo. tá ok. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Mas agora vocês estão me ouvindo normal, né? Deixa eu só abrir aqui o outro material. Peraí. Deixa eu só pular aqui um. Pronto, que aí eu consigo dar pausa. E abrir aqui para a gente relembrar aqui os últimos pontos. Ah, sim, deixa eu pegar a minha caneta. Piloto. Só para a gente fazer, aproveitando, até mandei para a Lina, né, avisando, porque a gente já ia hoje, deixa eu voltar aqui para o Zoom. A gente já ia hoje começar a trabalhar com o conceito de representações sociais. Só que ia ficar muito imprensado. A gente mal terminou a Silvia Lane, por que de repente a gente já está falando de representações sociais? Então, hoje a gente vai fazer aí um fechamento um pouco desse histórico da psicologia social no Brasil, né? Para a gente entender o que surge a partir, então, desse momento, dessa virada de chave, dessa crise de referência, enfim, vários termos que surge na psicologia social brasileira após Silvia Lane, né? Então, para a gente entender um pouco quais são as outras teorias, né, representações sociais, construcionismo e tudo mais, não passar de uma coisa para outra assim, né? A gente vai fechar esse tópico um pouco da história da psicologia social no Brasil, dessas principais perspectivas, e o que vem, então, para a semana que vem, que já são as teorias que emergem a partir, né, da década de 80 a 90, mais especificamente 90, que é quando a gente vê esses galhos da psicologia social se ramificando, tá? Então, antes de eu trazer ali um esqueminha que eu vou colocar no quadro, para ficar mais fácil de entender didaticamente, né? Só lembrando, então, que a gente finalizou aqui essas discussões, né? Quando a gente falou das teorias da Silvia Lane, então a gente viu, ela fala dessa relação psicologia social, ela vai falar como nos tornamos sociais, né? E aí a gente discutiu essa concepção dos outros e na última aula a gente falou da questão da identidade social e da consciência de si, né? Que vão ser as bases, né, do que a Silvia Lane vai trazendo para discutir essa necessidade do compromisso social, da psicologia social no Brasil, né, dessa questão de começar a se falar desses aspectos socio-históricos, dessas articulações com a antropologia, com a sociologia, com a história, enfim,
mas sempre falando também dessa importância da gente pensar a nossa realidade local, né? E aí, por conta disso, ela vai trazer, quando a Silvia Lani traz essas discussões, ela vai trazer uma série de outras temáticas, como, por exemplo, um conceito que foi muito desenvolvido a partir dela, foi o conceito de ideologia, né? Que ela fala um pouco rapidamente aqui, eu acho que quando ela está falando no final de identidade social, se eu não me engano, ou da consciência de si. Deixa eu só procurar aqui rapidamente, que a gente falou brevemente, que eu não vou me alongar muito, porque senão a gente vai falar só da teoria da Silvia Lani, né? Mas por que, aqui que ela vai falar um pouco mais, né? Mas por que a gente está vendo isso? Porque a partir, como a gente já falou várias vezes aqui, a partir da Silvia Lani, que há uma mudança na perspectiva da psicologia social no Brasil, enfim. E por isso que a gente estudou um pouco para entender essas diferenças, né? Por que ela é tão marcante, então, na história da psicologia no Brasil, principalmente no século XX, né? Aí para meados, no final do século XX. E aí vocês vão ver que tem algumas temáticas que são muito relacionadas a Silvia Lani, que ela vai trazer o conceito de ideologia, né? Que aqui ela fala um pouco nesse trecho, né? Então, quando questionamos, né? Então é nesse sentido que questionamos quanto à identidade social, né, que a gente falou na aula passada, e os papéis, né, no caso papéis sociais, exercem uma mediação ideológica, ou seja, criam uma ilusão de que aqueles papéis são naturais e necessários. Né? Então, quando ela vai trazer, claro que tem o outro livro dela, Psicologia Social, O Homem em Movimento, é um livro que é o marco da produção teórica da Silvia Lani. E lá vão vir essas temáticas, né? Ideologia, linguagem, né? Família, escola, trabalho e classe social. Né? Então, ela vai discutir essa concepção do que é ideologia, como é que a gente tem que compreender a ideologia dentro da psicologia social, né? Como é que são essas articulações para pensar a consciência de si, ou seja, eu tenho criticidade da realidade onde eu me insiro. Quando eu penso no que é ser estudante de psicologia, quando eu penso no que é ser paraense, quando eu penso no que é ser mulher, eu entendo o processo social que acontece em volta de mim sobre esses conceitos, né? As ideologias que estão relacionadas, ou seja, o que é o papel social do que é ser mulher, do que é ser psicóloga, enfim, do que é ser paraense, né? Essas discussões que a gente falou. Então, aqui né, esse livro, né, o que é a psicologia social, é um livro que ela escreve depois, o Psicologia Social, um Homem em Movimento, que é o marco, né, ela escreve junto com outros autores. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui para vocês. Tá, a gente vai ver também. Vou botar aqui embaixo. Então, ele vai ser... Tem muitas disciplinas de psicologia social que praticamente só trabalham esse livro. Começam a história da psicologia social por esse livro, né? Tá aqui uma imagem. O clássico dele é essa aqui, a primeira edição, né? Que é a edição... essa já é a terceira edição. Na época que ela lança na década de 90, junto, né, com o Vanderlei Codo e com outros autores, ela agrupa uma série de discussões que estavam existindo na psicologia social no Brasil, já com esse enfoque que ela vinha, né, discutindo. A gente vai ver no documentário que fala dessa história da psicologia social, mas que eram pouco divulgadas no próprio contexto acadêmico, né? Porque se tinha até antes, né, de todo esse rebuliço aí que a Silvia Lani faz, uma predominância muito mais de uma psicologia social de base norte-americana, né, de base mais experimental. Então, nesse contexto, voltando aqui para o livro, que a gente vai ver a relevância dessas discussões e que a gente viu, então,
esses pontos principais para entender da onde a Silvia Alane parte e qual é o principal referencial, né? Querem perguntar alguma coisa? Alguém? Então, para a gente fazer essa ponte, entender um pouco, né? Eu vou botar aqui no quadro alguns apontamentos, né? Meio que um esqueminha para a gente entender, então, da onde vão emergir essas próximas discussões, como representações sociais, construcionismo, bases Foucaultianas, psicologia crítica, enfim, estudos culturais e psicologia social, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Deixa eu ajeitar aqui. Ué. Só para colocar. Aí vai entrar no mesmo problema, eu não vou conseguir ouvir vocês, viu, gente? Acho que está dando para me ouvir bem. Botem no chat ou com aquelas mãozinhas assim, só para eu. Porque como fica distante, eu não consigo ficar com o fone. O fone é muito curto. Tá, o fone. Tá dando para ouvir, gente? E aí? Não muito, deixa eu ver. Melhorou um pouco mais? Falar um pouco mais alto, de repente. Deixa eu ver se eu consigo, então, botar aqui mais próximo ali do. Para eu conseguir ficar com o fone. Pronto, acho que agora, ó, é muito curtinho. Chega até aqui. Não sei se eu vou, ó, conseguir. Para poder usar, fica muito. Vamos ver, tentei esticar aqui ao máximo. Bom, gente, é só para. Deixa eu fechar aqui o chat. É só para a gente ter uma noção de um esqueminha, então, para a gente entender o que a gente viu até agora e da onde vão emergir essas próximas teorias em psicologia social. Então, a gente viu que a psicologia social, né, ela vai ser um grande campo, uma área de conhecimento da psicologia, que por um momento, né, há uma predominância, não que não exista outras discussões em psicologia social, mas por um bom tempo a predominância foi de uma perspectiva mais experimental, cognitivo-comportamental, né? Botando assim bem resumidinho. Então a gente teve por muito tempo essa psicologia social que tem uma base muito forte dessa perspectiva mais experimental, né? Da psicologia social focada nos processos de interação, que a gente vai ter como representante, né? Meio que um pouco antes, contemporâneo aí a Silvia Alane, mas um pouco antes da Silvia Alane, o Haroldo Rodrigues, né?
tentando escrever aqui no espaço curtinho. O Haroldo Rodrigues. Nesse contexto, né, a gente viu, enfim, os referenciais do Haroldo Rodrigues, essa visão de uma psicologia social mais ligada a esse processo de interação, né, interacionista, enfim. Contudo, já existiam dentro da psicologia social, claro que a gente está falando de Brasil, tá, gente? Lembrando que a gente está falando da psicologia social brasileira. Já existiam algumas perspectivas, né, que estavam dialogando mais com as ciências sociais, né, o que a gente vai falar de uma perspectiva mais sociológica e, prioritariamente, como a Silvia Lani pontua, uma perspectiva sócio-histórica. Então, a gente tem aqui uma psicologia social que vai se fortalecer, que ela vai ser o grande ponto de transição, ponto de referência, de a gente não ter somente uma predominância de psicologia experimental, vai ser a partir da década de 80, com a Silvia Lani, né? Que vai trazer essa perspectiva de ter sempre um diálogo com as ciências sociais. Sociologia, antropologia, com as ciências humanas, na verdade, né? Não só com a sociologia e com a antropologia, mas com a história, com a filosofia, enfim, né? Então, a gente estudou, falou muito disso aqui nessas últimas aulas, dessas duas perspectivas, né? E principalmente, por que a Silvia Lani se transforma num marco dentro da psicologia social brasileira? Ah, não existia diálogo com a história, com a antropologia? Existia, mas o que predominava até a década de 70, 80, enquanto psicologia social, eventos de psicologia social no Brasil, sempre era essa psicologia social mais de base cognitivo-comportamental. A Silvia Lani vem com essa proposta de se discutir, né, para além do interacionismo, tentar entender o processo de aquisição da linguagem, né, de construção dos sentidos, as ideologias que estão articuladas com o que a gente viu, os papéis sociais, a identidade social, enfim. Então, a partir daí, há uma mudança de referencial na psicologia social brasileira. Não é que não exista, professora, não existe mais psicologia social experimental, existe, continua existindo, né? Ela existe até hoje, mas agora são vertentes teóricas. E para além da Silvia Lani, a Silvia Lani traz uma abertura, deixa eu estender aqui um pouco para aparecer mais aqui embaixo o quadro. A Silvia Lani vai, então, a partir da década de 80, a gente vai ter o desenvolvimento de outras perspectivas teóricas, mas que estão sempre dialogando com esse olhar socio-histórico, né? Então, se a gente for pensar aqui, né, nesse processo, então, após aí, a partir da década de 1990 em diante, a gente vai começar a ver a construção de outras teorias, como a teoria das representações sociais, que a gente vai ver na semana que vem, a teoria construcionista, que também é muito forte, deixa eu botar aqui para não ficar confuso. A teoria construcionista, a gente vai ter bases da psicologia social, aqui eu não consigo escrever porque já é uma película mesmo normal. A gente vai ter a psicologia social chamada de psicologia social crítica, tá? Que vai ter como base, por exemplo, as discussões com Michel Foucault, por exemplo. A gente vai ter uma psicologia social que dialoga com chamados estudos culturais. Tá bem apertadinho aqui, mas é para poder caber aqui o fone, né? E vocês verem um pouco. Então, a partir desse referencial sócio-histórico, vão emergindo outras perspectivas teóricas em psicologia social. Mas o que a gente vai observar
é que elas vão estar sempre dialogando com uma perspectiva de entender aquele fenômeno social, aquela situação, a partir de um olhar sociohistórico, né? Então, para eu pensar a violência, gênero, raça, classe, enfim, profissão, trabalho, por mais que eu não esteja somente com referencial da Silvia Alane, marxista, do materialismo dialético, mas essas outras teorias, contestando algumas questões da Silvia Alane, estão sempre compreendendo que todos esses temas têm que ter sempre um estudo sobre os processos históricos sociais da onde eles emergiram, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, no construcionismo, né, eles vão falar sobre qual é a circulação de sentidos sobre menopausa. Então, para eu entender como é que as mulheres que são atendidas no Betina, né, que estão sendo atendidas em decorrência da menopausa, não vai adiantar só eu saber o que elas pensam sobre menopausa. Mas, além de eu pesquisar o que elas pensam sobre menopausa, eu tenho que entender de onde veio o conceito menopausa. Será que essa visão de que a menopausa é um problema na saúde da mulher, né, é de agora? É natural? Né? Então, vamos estudar a história desse conceito. Né? O que culturalmente circula na nossa região sobre menopausa? Né? Da onde veio o conceito de menopausa? Sempre foi chamado de menopausa, enfim. Né? Então, mesmo as outras perspectivas vão estar sempre dialogando com esse olhar sociohistórico, né? De como pensar um determinado fenômeno, uma determinada situação, algo que eu estou estudando no contexto social, é necessário analisar esses aspectos históricos e sociais coletivos, tá? Deu para entender, gente, esse esqueminha meio apertadinho aqui, mas só para a gente entender, então, quando a gente fala de representações sociais, de constitucionismo, enfim, são as teorias que vão emergir a partir dessa mudança de paradigma, vamos dizer assim, na psicologia social brasileira. Tá? Então, como eu falei para vocês, não significa que não exista mais psicologia social de base experimental, de base de Haroldo Rodrigues, né? Os referenciais continuam existindo, mas agora não só. E não só mais essas duas vertentes, né? A gente tem várias aí perspectivas teóricas, eu resumi 3, mas como eu sempre falo para vocês, se vocês forem olhar lá, eu vou até tentar fazer esse exercício, vamos dizer assim, se der tempo, da gente jogar no Google, lá no Cielo, Psicologia e Sociedade, que é uma revista da Abrapso. E aí você vai ver que as publicações em psicologia social, cada artigo vai estar dialogando com uma perspectiva teórica, né? Então, não é que não exista mais, mas o que a gente vai ver é que a psicologia social no Brasil, ela se transformou numa grande área de conhecimento, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia com a psicologia em geral, a psicologia social tem as suas diferentes abordagens, vamos dizer assim, teóricas dentro desse campo, tá? Deu para entender, gente? Sim, mais ou menos. Ok, Débora. Ok. Professora? Pode falar. Daria para... Não sei se o pessoal vão ficar com raiva de mim aí, mas daria para a senhora dar só uma pincelada novamente? No esquema todo? Isso. Deixa eu só ver aqui. Eu entrei Tá, atrasado. É bom que tire as últimas dúvidas, né? Esse esquema, na verdade, é só para a gente entender o processo da psicologia social no Brasil, né? Como a gente foi vendo, começamos falando do histórico mundial, então, matriz franco-germânica, matriz anglo-saxã, como é que isso acontece no Brasil,
né? Então, a gente teve por muito tempo como referencial principal, né, uma psicologia social com a perspectiva experimental, cognitivo-comportamental, que hoje, né, na verdade, desde meados do século XX, né, sempre teve como referência o Haroldo Rodrigues, que existe até hoje, né, não é que não exista mais, ela existe. Só que a partir da década de 80, a Silvia Lani gera uma crise nesse paradigma da psicologia social brasileira e começa, como a gente viu nessas últimas aulas, a contestar a predominância desse paradigma, né? E dizer, gente, tem outras teorias aí, tem uma outra perspectiva da gente pensar a psicologia social. A gente tem que questionar o nosso compromisso social e a gente tem que questionar também se essa nossa produção teórica, né, está falando da nossa realidade. E para a gente entender a nossa realidade, quando a gente fala de violência, raça, gênero, classe, trabalho, família, escola, enfim, eu tenho que entender quais são os vieses históricos daquele conceito, né? Quais são os contextos sociais em que eles estão inseridos, né? O que circula naquela cultura sobre violência, sobre raça, classe, trabalho, enfim, né? E da onde emergem esses conceitos. Por isso que a gente diz que aí surge uma psicologia social no Brasil com uma perspectiva sócio-histórica, sempre com esse pé nessa visão de analisar historicamente e socialmente, culturalmente, coletivamente, o que circula naquela cultura sobre aquele conceito. A partir, então, da década de 80, né, a Silvia Lani também enfatiza essa necessidade do diálogo com as ciências sociais, né? Então, a gente não tem que se achar uma ciência fechada e vamos pesquisar psicologia social só a partir da psicologia. O que a sociologia pode contribuir, a antropologia, a história, já que a gente vai estudar conceitos históricos, de onde vieram, enfim. E isso gera um processo, então, que, né, uma mudança de paradigma na psicologia social brasileira, que vai emergir, né, com a Silvia Lani como grande referencial, e a partir dela começam a surgir outras perspectivas teóricas, outras teorias dentro da psicologia social brasileira, principalmente a partir da década de 90, né? Ou seja, esse pós-Silvia Lani, vamos dizer assim, né? Pós essa perspectiva inicial da Silvia Lani. E eu botei aqui algumas delas que a gente vai ver um pouco, né, aqui na disciplina. Então, surge a teoria das representações sociais, que a gente vai ver na semana que vem, né? Para não parecer do nada, apareceu as representações sociais. Então, as representações sociais é uma das teorias que emergem dessa mudança de paradigma na psicologia social. O construcionismo, né, que vai falar dos sentidos que circulam no cotidiano, também sempre baseado no contexto sócio-histórico. Os diálogos com os estudos culturais, que são muito fortes na psicologia social do Rio Grande do Sul em geral, né? Prioritariamente na Federal do Rio Grande do Sul, que fala muito do contexto da cultura, né? Então, eu tenho que estudar a cultura daquele lugar, eles falam muito da cultura, para compreender essas relações com a subjetividade, né? E aí, só lembrando, não é que os diálogos com a sociologia e a antropologia na psicologia social brasileira só emergiram na década de 80. Não, eles já existiam, mas ainda como se fosse o lado B da psicologia social, né? O que era predominante enquanto pesquisa, estudo, até nos contextos de graduação, né, dentro das formações do psicólogo, sempre era essa psicologia social mais experimental, né? Deu para compreender, Joelson? Ok, professora, muito obrigado. De nada. A gente vai ver agora um pouco, né, resumidamente, esse processo num documentário que fala da história da psicologia social, deixa eu ver aqui, que vai falar dessa história da psicologia social no Brasil. Claro que, assim, prioritariamente em São Paulo, né? Então, claro que tem um recorte, não é a história da psicologia social no Brasil. Está falando ali da história da psicologia social em São Paulo, né? Nas principais universidades, como a USP e a PUC de São Paulo.
mas mostra um pouco como é que aconteceu esse processo dessa crise de referência, né? E o que emergiu a partir disso. Então, a gente vai observar nesse documentário que na década de 30, 40, em alguns grupos de pesquisa, prioritariamente em São Paulo, já se tinha essa discussão, né, de, olha, vamos dialogar com a antropologia, né, algumas professoras fazendo estudos sociológicos no Brasil, mas era algo que nem eles acreditavam que poderia se constituir como uma teoria da psicologia social brasileira, né? E é a partir da Silvia Lani que ela dá, parece que esse saculejão em todo mundo e disse, gente, a gente está produzindo coisa interessante, importante, a gente tem uma perspectiva teórica, né? Então, para a gente compreender e fechar essa relação, porque daqui para frente a gente já vai falar de outras, né, perspectivas em psicologia social, tá? Mais contemporâneas, né? Vamos dizer assim, psicologia social na atualidade, a gente pode chamar assim, porque não é tão atual, né? Tipo, a partir da década de 90, no caso. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Gente, aí vocês me dão um feedback se vocês estão ouvindo, tá? Deixa eu botar aqui em tela cheia. A psicologia social é atualmente um abrangente campo de pesquisa e de atuação, que envolve diferentes espaços e comunitários no âmbito da saúde. Então tá, eu vou botar desde o início, era só para confirmar com vocês. Deixa eu botar aqui desde o início. Esse material foi produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né? A gente vai ver aí a ANABOC, já mais, né, para frente, e algumas referências da psicologia social brasileira que nem são citadas nos nossos livros, né, de história da psicologia social, capítulos de livros, enfim. A psicologia social é atualmente um abrangente campo de pesquisa e de atuação, que envolve diferentes espaços institucionais e comunitários no âmbito da saúde, da educação, do trabalho, do lazer e da assistência social. Como campo específico de conhecimento, a psicologia social começou a ser delimitada em São Paulo na década de 30. Foi na recém-fundada Escola de Sociologia e Política que se organizou em 1933 o primeiro curso de Psicologia Social ministrado pelo médico Raul Briquet. As aulas seriam reunidas no livro Psicologia Social, publicado em 1935 e considerado obra pioneira neste campo. Ainda na década de 30, o Laboratório de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na época um dos centros mais importantes nesta área, começou a desenvolver pesquisas em psicologia social. Dirigido por Noemi Rudolfer, contou com a colaboração, entre outras, das psicólogas Betty Katzenstein e Aniela Ginsberg. Doutora Aniela tinha um curso de filosofia e uma pós-graduação em psicologia social, com os famosos que fugiram depois para os Estados Unidos, Kurt Lewin, Keller. Betty Katzenstein havia concluído seu doutorado em psicologia na Alemanha e, refugiando-se do nazismo, imigrou para São Paulo em 1936. Naquela época, pesquisava os interesses das crianças pela literatura e pelo cinema. A professora Betty Katzenstein, que conseguiu para a doutora Aniela um trabalho no Laboratório de Psicologia Social da Escola Livre de Sociologia e Política. Então, desde o final dos anos 30, ela era uma psicóloga social. Na Escola de Sociologia e Política, Aniela Ginsberg assumiu a coordenação do Laboratório de Psicologia Social desde a sua fundação, em 1937, desenvolvendo estudos sobre a propaganda.
Em 1945, a psicóloga e professora da escola Virgínia Bicudo escreveu o Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, considerada a primeira dissertação de psicologia social sobre o tema. Outro importante marco na trajetória da psicologia social em São Paulo foi o curso oferecido pelo norte-americano Otto Kleinenberg, em 1945, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. No ano seguinte, estas aulas foram reunidas e publicadas no Boletim de Psicologia com o título de Introdução à Psicologia Social. A obra de Kleinenberg enfatiza a importância do campo do social na psicologia e seu livro Psicologia Social, publicado na década de 1950, se tornaria um importante manual na área. O Otto Kleinenberg esteve aqui no Brasil, eu não o conheci. Ele foi convidado pelo Instituto em época, não a minha, né? Mas ele marcou muito. O Otto Kleinenberg, eu admiro tanto a obra dele, que no fundo ainda sigo, né? Ele mostra como se vê a psicologia com um olhar antropológico. Ele tinha paixão pela antropologia. E alguns professores ficaram assim entusiasmados, né, com esse ponto de vista. Otto Kleinenberg esteve à frente da cadeira de psicologia até 1947, sendo substituído por Anita Cabral. Ela se tornaria a principal responsável pelo desenvolvimento da psicologia social na USP em seu início institucional. O Lévi-Strauss, no livro Tristes Trópicos, lembra os alunos brasileiros dele, né? E a primeira pessoa que ele lembra é a Dona Anita, que era uma pessoa marcante, como vocês podem imaginar. A Dona Anita ficou na lembrança de todos como uma pessoa brava. Brava, né? Mas vamos usar a palavra brava no sentido italiano, né? De pessoa valorosa, né? Bom, brava porque ela, logo no começo do curso dela, nós tínhamos um pequeno laboratório na Alameda Glete e os alunos de outras unidades queriam tomar aquele espaço, eles tinham uma intenção louvável, eles queriam fazer um grupo de jazz, né? Eles tocavam. Mas, francamente, né? Era nosso aquele espaço. Então, Dona Anita chegou e disse, vamos tirar esses instrumentos que eles puseram aqui, vamos reaver os nossos, colocar no laboratório e vamos cavar uma trincheira. Eu olhei para ela assombrada, né? E ela disse, como? Vocês aqui se dizem revolucionários, vocês são subversivos, né? Ela falou com grande desprezo. E vocês não sabem? Nunca pegaram uma picareta para cavar uma trincheira? E ela nos ensinou. O pátio da Glete era calçado com paralelepípedos. Nós tiramos os paralelepípedos sobre a direção da Dona Anita e cavamos uma trincheira. E esses alunos invasores nos deixaram em paz. Por indicação de Otto Kleinenberg, Virgínia Bicudo e Aniela Ginsberg participaram como psicólogas sociais de um importante estudo promovido pela Unesco e coordenado por Florestan Fernandes e Roger Bastide, publicado em 1955 no livro Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. Virgínia, assim como Betty Katzenstein, seguiria depois sua carreira em psicologia clínica. Quando a gente pega a trajetória da Aniela, nós vamos ver que depois de 1950, a Aniela Ginsberg começa a se interessar por estudos interculturais. E aí a Aniela Ginsberg, deste período até o fim da sua vida, trabalha com a psicologia social. Ainda nos anos 1950, o trabalho de um dos orientandos de Anita Cabral, Dante Moreira Leite, se destacaria na produção de psicologia social. Um marco dentro da psicologia social no Brasil, que foi a obra do Dante Moreira Leite, sua tese de doutorado, O Caráter Nacional Brasileiro. Tinha 24 anos quando ele defendeu a tese dele sobre o caráter nacional. E naquela época, como hoje, né? O Buarque de Holanda era um fetiche da USP. E o Dante, tão mocinho, negou as teorias do homem cordial e provou que elas eram infundadas, né,
através de argumentos dele. E ainda, como se isso não bastasse, ele liquidou com a história da democracia racial do Gilberto Freire. Então, o mínimo que a gente pode dizer disso é que coragem tinha aquele menino. Ele faz uma obra que é uma obra seminal. Ele desmonta categoricamente a teoria do caráter. Portanto, ele mostra que a psicologia social tem que sair daquele campo e na direção que é a direção que já vinha sendo construída pela antropologia culturalista, e ele aponta um caminho para a psicologia social. E o Caráter Nacional Brasileiro é um grande livro, é lido em muitos outros países, né? Mas o Brasil tem isso, de não dar valor aos seus, né? Talvez o Dante seja mais lido na Inglaterra, por exemplo, que no Brasil. Em 1970, orientada por Dante, Ecleia Bose defendeu sua tese Cultura de Massa e Cultura Popular, Leituras de Operárias, publicada em livro em 1972. E também porque era uma época extremamente politizada. E eu queria conhecer melhor a classe operária, principalmente as mulheres operárias, que para comprar um livro às vezes trabalhavam 8 horas na linha de montagem, às vezes 8 dias, até quando era um livro encadernado. A Ecleia, ela representa, né, pelo seu trabalho, assim, a confluência de algumas heranças, né, muito importantes, e também ela é um extraordinário ponto de partida de psicologia social no Brasil, né? Ela foi muito ligada à professora Anita Cabral, né? E depois, no doutorado, ela foi orientanda do professor Dante, né? E o que é notável por esse aspecto é que a Ecleia foi marcadamente formada numa psicologia social de extração gestaltista, né? Em constante diálogo com a fenomenologia. Após a reforma universitária, foi criado o Instituto de Psicologia da USP e, em 1970, o seu Departamento de Psicologia Social. O departamento que foi criado era o Dante, eu e a Ecleia assinando os papéis. Eu tinha muitos professores, mas no momento de criação do departamento, só nós 3. E aí a gente teve muita dificuldade, porque você não tinha lugar, você tinha poucos professores. Mas, em seguida, nós conseguimos criar a pós-graduação. Em 76, logo um pouquinho antes do Dante falecer. A morte do Dante foi um rombo, né? Um buraco. Eu acho que para a psicologia social no Brasil todo. O grupo da USP e o grupo da PUC, a despeito de se conhecerem, de terem convivido em outras épocas, eles trabalhavam de uma forma, eu não vou chamar de isolada, mas formando um nicho próprio de trabalho. Eu considero a Ecleia Bose como uma das grandes psicólogas sociais do Brasil, tá? Com uma estatura semelhante da Silvia Lane, que não teve exatamente um projeto com as características que a Silvia teve. São circunstâncias, tá? Mas teve outro. E acho que ela constrói uma obra que é uma obra importantíssima para a psicologia social. Ela dá continuidade ao projeto do Dante Moreira Leite. Um livro como Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, né? Esse livro inaugurou essa forma, por exemplo, de conceber o que é uma cidade a partir da memória dos seus moradores, né? É um livro onde os estudos sobre memória do espaço, os estudos sobre memória e política, memória do trabalho, são de uma originalidade extraordinária, né? Não há nada na Europa ou nos Estados Unidos
também 2 regiões de forte produção de psicologia social, nada semelhante em teoria, em conceito, né? Essas páginas de Memória e Sociedade são eminentemente páginas de uma autora brasileira de psicologia social, né? Então, com a ECLEA a gente adquire assim uma mentalidade não colonizada de psicologia social, né? Percebe que aqui também pode ser uma matriz também de práticas e de pensamentos de psicologia social relevantes, né? Para o mundo todo da psicologia, né? A trajetória da psicologia social na USP foi marcada neste período inicial pelos trabalhos de Ecleia Bose e de Silvia Lezer de Mello. Silvia defendeu seu doutorado em 1972 sobre a formação e a atuação dos psicólogos em São Paulo. E uma de suas obras mais conhecidas é Trabalho e Sobrevivência, Mulheres do Campo e da Periferia, publicado na década seguinte. O que a gente pensa que é a psicologia social? Estou falando a gente, eu estou pensando um pouco em mim, na Ecleia, mas que foi o pessoal aqui da USP que tocou mais essa vertente. O que a gente pensa que é a psicologia social, né? Eu acho que, primeiro, ela é prima irmã da história. Não há possibilidade de você fazer psicologia social sem uma referência histórica, sem situar o que está acontecendo. Segundo, ela importa e transforma uma metodologia que é, às vezes, uma metodologia da antropologia, da sociologia, não é? Então, essas disciplinas, elas foram incorporadas à psicologia social como campos vizinhos, irmãos, né? E a gente transitava nesses campos. Era uma diferença fundamental, porque esses campos, eles de fato, eles abrem a perspectiva da psicologia social, mas a psicologia social também abre a perspectiva para eles, né? Quer dizer, a gente também tem uma ação junto ao campo da história, da sociologia, não é? Ao campo da antropologia. A gente tem uma ação também, quer dizer, eles também recebem aquilo que a gente faz. Elas, aí eu estou falando, elas e ele, né? Dante Moreira Leite, Ecleia Bose, Silvia Lene, Araxi Martins Rodrigues, Silvia Lezer de Mello, a própria Aniela Ginsberg, enfim, são o Antônio Garo da Costa Ciampa, que fica ali, é a segunda geração, mas ele está junto com a primeira. Né? Então, são vários nesse período que estão falando assim, não é isso que nós queremos fazer, nós queremos fazer outra coisa. E eles fazem a tentativa. Então vai desde o caráter nacional brasileiro no Dante, aquele livro sobre literatura que ele escreve, que é um livro muito legal. Isso que eu acho que é um marco, que é as leituras operárias. Eles estão dizendo, o caminho é outro. Entretanto, aparentemente, para obedecer aquilo que é uma exigência de cunho acadêmico na formação, eles não transformam isso, mas assim, não se sentir à vontade para transformar isso naquilo que é o ensino regular da psicologia social. Então, eles não acreditavam que a produção deles era a psicologia social. Para isso não estabelecer esse elo. Mais ou menos como se considerar que seria pretensioso demais achar que a sua obra se colocaria na obra de psicólogos reconhecidos mundialmente. E eu acho, sabe, que nós fomos criando também uma coisa chamada psicologia social. Não existia. Eu acho que não existia. Existia uma psicologia social americana que tinha características funcionalistas muito claras, né? E aquilo era importado. Se fazia pesquisa porque você ouvia falar daquelas coisas, você ia fazendo, e a gente não queria fazer aquilo.
Ou psicologia ou é social ou não é social. Se ela é social, é onde ela ocorre, não é? Quer dizer, como é que você vai fazer uma psicologia social com padrões americanos num país completamente diferente como o Brasil? Então a gente foi, junto com o pessoal da PUC, nós fomos criando essa psicologia social. Eu considero que nós somos o pai e a mãe da psicologia social no Brasil. Claro que você tem outras psicologias sociais, eu não vou discutir isso. Você tem o pessoal que continua ligado à questão do Skinner, ligada ao funcionalismo. Então você tem, em alguns centros universitários, você tem uma psicologia social diferente. Eu quero te fazer um convite. No dia 31 de agosto, começa o meu curso online gratuito em 4... Em 1971, após uma reestruturação que reuniu os cursos das faculdades Sede Sapiense e São Bento, foi criada a Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo. No campo da psicologia social, Silvia Lane se tornará uma figura central. Na década de 70, cresce neste grupo uma inquietação sobre as bases teóricas e metodológicas da psicologia social. E as pessoas saíram dessa crise, entre aspas, crise, cada uma para um canto. A doutora Aniela, por exemplo, foi para a pesquisa intercultural. Ela achava que, na comparação entre culturas, é que ela encontraria realmente o que poderia ser chamado psicologia social. A Silvia Lane foi para os estudos, voltou aos estudos de Marx, porque era na realidade que você encontraria os dados para a construção de uma psicologia social própria ao Brasil. Neste momento, a Silvia começa a vislumbrar outras possibilidades, que é fazer a leitura crítica do que ela tinha feito até então e que implicava na leitura crítica do cognitivismo. Então, é neste momento que começa a construção de um pensamento da Silvia Lane. Em 1972, foi criado na PUC o primeiro programa de pós-graduação do Brasil em psicologia social. A grande preocupação da Silvia era como garantir que a psicologia faça pesquisa e não seja só uma ciência de intervenção. Ela precisa construir seu próprio conhecimento. Para garantir essa continuidade da pesquisa na ausência de um instituto, ela, junto com a professora Aniela Ginsberg, tiveram a ideia de criar um programa de pós-graduação em psicologia social. A Silvia, depois de doutora, assumiu a coordenação. E daí mudou bastante o programa, porque a Silvia vinha para o programa com a intenção deliberada de uma psicologia voltada para a realidade brasileira. Então, foi com esse projeto que o programa foi mudando. Ao mesmo tempo que ela vai se preocupando com a pesquisa, ela está se preocupando com a intervenção. E junto com a BIB, ela vai criar um núcleo de ação em Osasco, que vai ser o germe da psicologia comunitária. Depois, posteriormente, parceiro da Odete Pinheiro, eles vão trabalhar a possibilidade de se levar uma prática clínica. A Odete ele também vinha da prática clínica, mas a Odete vinha dos testes, do diagnóstico, né, da avaliação psicológica. Ele se junta com eles e vamos ver se a gente consegue fazer isso que nós estamos fazendo aqui na universidade em outro lugar onde a população seja outra, onde seja uma população de trabalhadores, onde sejam os grupos comunitários, né? Há naquele momento uma força muito grande a ideia da comunidade, Florestan Fernandes era importante nisso. E aí eles vão para a periferia, põem os alunos para fazer estágio na periferia, para experimentar, para verificar se o saber que a gente tinha, se as técnicas que a gente tinha eram possíveis de serem utilizadas e se eram adequadas no sentido de responder à demanda que aquela população tinha. E a cada dia que a gente trabalhava, a gente percebia que não. Silvia, vou dizer para você, começou dando psicologia social, já bem engajada, estou formando um psicólogo. Não era uma coisa fora da formação de psicólogos.
Então, quando ela teve oportunidade e foi trabalhar com a BIB, ela estava só fazendo o que lhe competia. Estou formando psicólogos. Que psicólogos? Por exemplo, esses que vão para a prática cuidar de clientes, clientes impensáveis, digamos, clientes que eu não imaginava seriam clientes da psicologia. Então, era para nós uma festa esse tipo de oportunidade. E Silvia aproveitou muito bem dando psicologia social. Daí ela passa a cuidar de psicologia social em outras áreas. Psicologia social não era prática do psicólogo, do mesmo jeito que prática clínica, prática em educação, prática em organizações. Psicologia social era uma área de conhecimento. E acho que Silvia viu psicologia social sempre assim. No final da década de 70, cresce a interlocução entre os grupos que propunham uma psicologia social crítica, tanto brasileiros como entre os latino-americanos. Foi durante os debates do primeiro Encontro Brasileiro de Psicologia Social, realizado na PUC, em 1979, que surgiu a proposta de se criar uma Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso, fundada em 1980 com a liderança de Silvia Lane. Trazendo da CIP esse brado de que vamos criar associações de psicologia em cada país da América Latina, ela cria a Abrapso, acho que é 79, 80, que é outro marco fundamental para fortalecimento da psicologia social brasileira. A Abrapso começou assim, muito modestamente, lá na PUC. A revista da Abrapso ficou na PUC muito tempo. Quando a psicologia social começa, por conta do cenário nacional, greves, ditadura, movimentos sociais crescendo, grupos organizados, luta da anistia, quer dizer, tudo aquilo que vai virar aquele enorme bolo de reivindicações e de queixumes e de protestos contra a ditadura militar, isso tudo tem uma origem, tem um começo, e isto vai levar a psicologia social na América Latina, não é só Brasil, onde estavam as ditaduras, a se perguntar do seu papel. O que ela estava fazendo, o que ela queria fazer, quem ela queria ser. E isso vai desencadear um processo de revisão do conhecimento no campo da psicologia social, onde Silvia Lane tem um papel super importante, e muitos outros. Aquela psicologia social que vai ficando para trás, lógico que ela tenta se manter como referência, representada fundamentalmente na pessoa do Haroldo Rodrigues, que faz o quê? De que essa psicologia que vocês estão inventando não serve, porque ela é militância política, porque ela não é ciência, ela é política. Começou a dar vontade de conhecer o que se fazia na América Latina em psicologia. Ano nós conseguimos verba para ir para 6 países. De país em país a gente ia conhecendo nos departamentos os projetos de psicologia que nos interessavam. Em geral, eram de professores de psicologia social, mas não precisava ser. Podia ser de professor de qualquer disciplina, desde que ele trabalhasse com dados da realidade do país. Então, isso foi importantíssimo para Silvia Lane, que estava procurando trabalhos em psicologia social, e para mim, que procurava, eu era professora de metodologia nessa época, que procurava projetos que a gente chamava então de alternativos, isto é, metodologias criadas a partir do interesse pela realidade do país. É quando a gente conhece pessoas da importância do Fausto Borda, com pesquisa participante, e outros nomes. Acho que não é o caso de trazer tudo isso para cá. Você encontra nas pesquisas que Silvia orientava, o reflexo disso. Em 1984, foi publicado Psicologia Social, O Homem em Movimento, reunindo a produção do grupo da PUC e considerada a mais significativa publicação do período. Há um período de construção que será sintetizado na Psicologia Social, O Homem em Movimento. E se você pegar o livro, você vê a diversidade que tem lá de gentes em torno dela, mas uma diversidade grande em termos de área. A Silvia era isso, essa diversidade. Ela achava que para produzir uma mudança na psicologia e na psicologia social, era preciso acolher a diversidade da psicologia. E essa multiplicidade que até hoje nos caracteriza.
mas com eixo comum. O que nos identifica nessa diversidade é esse pressuposto ético-político que a Silvia Lane não abria mão dele, nem na vida pessoal, nem na teórica, nem na política, que era uma psicologia social voltada à transformação para superar a desigualdade. A produção da Silvia, em inúmeros artigos, mas especialmente que ela condensou em 3 obras, O Homem em Movimento, dos anos 80, depois Novas Veredas, dos anos 90, e no final, pouco antes da sua morte, Arqueologia das Emoções. Já vai mostrando, inclusive, como ela vai aprofundando, ela vai direcionando as reflexões dela. Num primeiro momento era aquela preocupação a dialética, do materialismo, do método, a pesquisação participante. No segundo momento, já trazendo todo esse pressuposto epistemológico para construir novas categorias que garantisse ao psicólogo poder trabalhar a subjetividade em questões sociais e uma ênfase depois na criação e na emoção. E já estava indicando, né? Esse saber que ela foi condensando, que ela foi construindo, hoje ele forma a base, é considerado como a base da psicologia social. Ele é lido, teve uma pesquisa já há mais tempo, realizada pelo Sérgio Ozella, onde ele constatava que a maioria dos cursos de psicologia de graduação usavam o livro dela. A psicologia social crítica percorreu um longo caminho até o seu reconhecimento como área de saber e atuação. Nos anos 80, a partir de 1980, nós temos na CAPES uma avaliação péssima. A psicologia social era muito mal vista. Era uma psicologia que não fazia pesquisa à moda da época, que era uma pesquisa mais experimental. Era uma psicologia social atrevida no sentido de fazer uma coisa que não existe bem ainda, ou de não fazê-la com a literatura estrangeira, tentando criar uma psicologia brasileira. Então tinha nota baixa. Então a psicologia social foi muito mal vista no seu começo. Nós tivemos muito problema na criação da pós-graduação por causa da CAPES, né? A CAPES estava dominada pelo pessoal mais funcionalista, mais americanista, de uma psicologia mais presa a cânones experimentais. Não eram nem experimentais, para falar a verdade, mas enfim. E a gente criou uma outra psicologia. Foi muito difícil ter uma aprovação na CAPES. Para você ter ideia, nós tínhamos 40 pessoas com doutorado e não tínhamos um curso que fosse reconhecido. As transformações ocorridas no campo da psicologia social repercutiram na psicologia como um todo, tanto nas áreas de trabalho como na produção de conhecimento. Atualmente, a psicologia social tem como marca a diversidade teórica e um variado leque de possibilidades profissionais e interfaces de atuação. A disciplina de psicologia social dentro da formação do psicólogo, nesse processo, ela vai tomando uma importância muito grande. Ela começa com um lugarzinho pequeno, estudo dos grupos, né? E ela vai crescendo, porque os cursos de psicologia social vão se tornando referência para a construção do novo pensamento na psicologia. Então a gente não discutia só psicologia social. E daí vem a grande questão, se toda a psicologia social, o que é a psicologia social? Se toda a psicologia social, quer dizer, hoje ninguém mais desconsidera que o fenômeno psíquico, a subjetividade é afetada pelo social. O que muda é a qualidade dessa afetação, o que significa essa afetação e o que é esse social. Eu tenho a impressão que boa parte das tarefas da psicologia social não são tarefas exclusivas, são tarefas de todo psicólogo, mas que os psicólogos sociais, por assim dizer, assumem eletivamente, né? Mas não exclusivamente, né? Assim, como se fossem tarefas de especialista, né? Essa, por exemplo, ajudar a gente a perceber o caráter fronteiriço dos fenômenos, né? O fato dos fenômenos não se definirem inteiramente do lado dos indivíduos ou do lado da sociedade, né? Mas numa área intermediária, né? Que é ao mesmo tempo feita
de determinações sociais e da ação dos indivíduos, né? Sendo que então a gente não pode nunca achar que a coisa foi resultado mecânico de processos sociais, nem foi também pura manifestação da liberdade criadora dos indivíduos, né? Toda a psicologia se modificou com essa psicologia social? Toda a psicologia se modificou. O exemplo disso é o tamanho da Abrapso. A Abrapso, você pega o programa do Congresso da Abrapso, você vai encontrar ali gente que está estudando psicoterapia, gente que está estudando na área da educação, gente que está lá no trabalho, saúde do trabalhador, na saúde pública, nos CRAS, na assistência social. Você tem todas as áreas, todas as práticas do psicólogo dentro de um congresso da Abrapso. Por que que elas estão lá, né? Porque elas estão lá porque elas se unificam, se unem, se tornam parceiras na produção de um novo pensamento para a psicologia. E um novo pensamento que tem a ver com esta ideia do sujeito ser pensado na sua subjetividade a partir da sua inserção no mundo social e cultural. A psicologia social ela é política, entende? Ela não é uma psicologia que eu faça no laboratório mexendo com coisinhas, entende? Que são, digamos, ahistóricas, né? Ela é histórica, ela é política. E é nesse sentido que a psicologia tem que caminhar, se reconhecer enquanto uma força que pode atuar, exigir um mundo melhor, atuar nesse sentido, né? Então, é isso. E aí, gente? Impressões, opiniões. Deixa eu baixar aqui. Sobre o documentário, sobre o que a gente veio discutindo, né? Sobre psicologia social. Críticas também. E aí, gente, dormiram durante o documentário? Tudo bem? Assim ficou claro, né? Ou até algum apontamento que vocês tenham sobre o documentário, né? Alguma discordância, enfim. Vocês veem que, claro, né, traz um olhar de como construiu no início um pouco da história da psicologia social em São Paulo, e depois vocês veem que isso extrapola para um contexto nacional, né? Principalmente ali a partir da Silvia Lani, que começa a fazer essas pontes com a América Latina de uma maneira geral, né? Sim, Joyce. Inclusive, bem lembrado, vou mandar o link, vou botar o link aqui do documentário aqui no chat, para quem quiser assistir depois, enfim. Não sei se a qualidade ficou boa, tá? Vou botar aqui. Que é o link
ou seja, ele é produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, mas vocês veem que chega um momento que essas histórias se cruzam, né? Por isso que eu coloquei a história da psicologia social em São Paulo e no Brasil, né? No momento que se extrapola ali só os grupos que estavam trabalhando com essa perspectiva já, né? Desde a década de 30, 40 ali, 50, mas que ainda era um grupo pequeno, né? Um pouco o lado B da psicologia social. E uma coisa que é interessante que o documentário evidencia, que a gente vem discutindo, é que esse início, bem início da psicologia social no Brasil, não é só política. Já vou puxar esse assunto, Joelson. Esse início da psicologia social no Brasil, ele emergiu, os primeiros livros não eram de psicólogos, né? São referências lá de médicos. O primeiro que faz um livro e denomina como psicologia social é um médico. A própria, ai meu Deus, Anitta, esqueci o sobrenome dela, ela era formada em filosofia, né? No início, em São Paulo, na década de 30, era um núcleo de psicologia que existia dentro da faculdade de filosofia, né? E com o tempo isso vai se saindo e se transformando no Instituto de Psicologia, depois no Departamento de Psicologia Social, depois numa pós-graduação, mas que isso só acontece mesmo a partir aí de 50, 60, 70, né? E aí 80, esse boom que a Silvia Alane diz, não, gente, vocês estão produzindo psicologia social, a gente tem uma psicologia social brasileira, né? Como o próprio professor Odair Furtado, que também é uma referência até hoje dentro dos eventos da Abrapso, né? E dos livros de psicologia social, o Odair Furtado fala, até aquele momento eles não acreditavam que estavam produzindo uma teoria, né, que estavam produzindo psicologia social, né? Então estava muito mais articulado só com uma tese de doutorado que vira livro, mas ainda não tinha se aglutinado como um campo teórico, uma área de conhecimento, né, que vai se desenvolvendo aí ao longo do tempo e dessa remexida aí que a Silvia Alane faz. Isso que tu pergunta, Joelson, tem muito esse questionamento, né? Aquela professora Silvia Mello, ela fala um pouco sobre isso. A psicologia social é uma psicologia política. A questão é o termo que a gente usa como política hoje em dia, né? Infelizmente, nos últimos 2 anos, a apropriação da palavra política se transformou numa apropriação em relação a partido político, a ideologia política, né? E, na verdade, quando a gente fala assim, o pessoal é político, a psicologia social é política, no sentido que ela tem um compromisso com as relações sociais, né? Se a gente for para a origem da palavra política, não é só o partido político, quem governa e quem não governa, mas política aí no sentido de engajamento social, né? No momento em que quando a gente escuta, isso também ficou muito banalizado, não falando de psicologia social, mas nesses últimos anos, nessas últimas discussões, assim, né? O pessoal é político, né? Ou seja, no momento em que eu me posiciono de uma forma, eu estou tendo um posicionamento político, que não tem a ver com que ideologia, com que partido eu defendo, né? Mas é no sentido de que no momento que eu me posiciono, eu estou me posicionando socialmente, né? Eu estou me posicionando a partir de um lugar de fala, eu estou me posicionando a partir de um engajamento social, né? Então, isso traz muito, quando a professora Silvia Mello, eu estava até dando uma olhada, o ano de publicação no YouTube, tá, gente? Pode ser que não seja o ano do documentário, mas o ano de publicação do vídeo no YouTube foi 2014, né? Então, também, como a própria psicologia social fala, né? A gente sempre tem que localizar, né? Aquilo que a gente está estudando, ou que a gente vê, assiste, a gente tem que saber em que momento histórico aquilo foi discutido, enfim. Então, quando a professora Silvia está falando isso em 2014 e até hoje, quando a gente fala, eu consigo estabelecer uma política com os meus alunos, não é que eu vá aqui, porque quando eu falo estabelecer uma política, não é no sentido de que eu estabeleço uma estratégia de governo com vocês, né? Ou que eu estabeleço qual é o partido que vocês têm que defender ou não.
mas é no sentido desses processos de relação, de negociação, né, de posicionamento, de engajamento. Eu estabeleço uma política com os meus alunos que todos nós vamos respeitar, desligar o áudio enquanto alguém está falando, entendeu? Nesse sentido. E nesse sentido, quando ela fala da psicologia social é política, é no sentido que ela tem um compromisso social. Por isso que eu estava falando, a Silvia Alane sempre apontava para isso, né? Não dá, e eu acho que a gente tem que pensar nesse engajamento social, nesse sentido de político, não enquanto governo ou partido político, mas enquanto profissionais da psicologia, mesmo que a gente não trabalhe com psicologia social, enfim, que a gente trabalhe com clínica, com saúde, com educação, com organizacional, mas no momento em que eu estou, por exemplo, numa organização, né, vou trabalhar como psicóloga em gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, né? O que eu falo, a forma como eu me posiciono, o que eu escrevo no meu Facebook, se eu estou expondo alguém, né, se eu estou fazendo uma crítica à própria empresa, se eu estou fazendo uma crítica... Enfim, eu tenho um compromisso social porque naquele momento eu estou me declarando, né, eu estou fazendo uma declaração a partir da psicologia. Uma coisa é eu, Amanda, enfim, falar o que eu bem entender numa rede social. Outra coisa, de repente, eu crio um perfil profissional de psicóloga e vou lá e falo absurdos, assim, que são opiniões pessoais, né? Ou seja, eu tenho que ter uma compreensão, né, que no meu lugar profissional, né, no meu lugar de fala enquanto alguém formado em psicologia, eu tenho um engajamento social, tenho que ter um cuidado com aquilo que eu falo, né, porque ali eu estou falando como a psicóloga Amanda, né, então eu acho que é isso que ela traz, né, que a psicologia social ela é política no sentido de que no momento em que ela fala que a gente tem que olhar para a nossa realidade social, a gente tem que discutir a nossa realidade social, a gente tem que desnaturalizar, né, processos de preconceito, de violência, de exclusão, enfim, né, acaba sendo uma psicologia política, né, que está não no sentido de governo, de partido político ou coisas nesse sentido. Não sei se ficou mais claro, Joelson. Sim, ficou sim, professora. Obrigado. De nada. E é também muito, quando se fala nesse sentido, né, aí já nos nossos últimos minutos finais, deixa eu ver aqui. Se a gente for, por exemplo, o que eu falei para vocês, vamos fazer um exercício, deixa eu entrar no Cielo aqui. A gente vai ver muito isso quando a gente vai pesquisar sobre temas em psicologia social. Vou botar aqui psicologia social, tá? Não estou nem entrando no psicologia e sociedade. Ou seja, Cielo, vocês devem conhecer, é uma referência, base de dados, referência em artigo. Toda vez que a gente fala, alunos, pesquisem um artigo, aí a gente entre no Cielo, porque o Cielo faz esse levantamento de artigos que foram publicados em revistas científicas, tá? Que não é o blog, um artigo genérico de algum site do Google, tá? Então, a gente vai ver, só que a gente trouxe a maioria em inglês. Bonito isso, que eu queria em português, querido. Agora até, deixa eu ver onde está o filtro. Brasil, pronto, filtrar. Tá? Continua botando em inglês, querido, eu quero título em português. Aqui em inglês, espanhol, não português. Não sei onde eu apertei que ele está indo para a versão com título em inglês. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder ficar mais fácil. Vou jogar aqui para a gente poder ver essa diversidade da psicologia social. Tá? Então, assim, essa revista Psicologia e Sociedade, ela é a revista de referência da Abrapso, né? Bora lá, português, por favor. Obrigada, de nada. A gente vai ver que no periódico vai ter uma diversidade de temas, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo, número atual.
Então, a gente vê que tem várias discussões aqui, que se a gente for clicar, cada um está com uma referência teórica, né? Então, aqui está falando sobre, essa é a edição mais atual agora de 2020, se a gente for buscar uma edição de 2018, de 2019, enfim, né? E, inclusive, é um editorial falando de política, olha só, né? Desafios técnicos e políticos para uma nova gestão. Não está aparecendo, gente? Tá ruim, tá borrado. Então, eu vou deixar como dever de casa de vocês. Pode ser, eu pesquisei, eu estou aqui no Google, tá muito borrado, né? Não sei se é do... Eu fiz a mesma coisa lá pelo Instagram, então deixa eu voltar aqui com vocês. Então, vai ficar como dever de casa. Ótimo, né? Esse termo bem escola, assim, né? Dever de casa. Vai ficar como atividade complementar para vocês jogar aí na internet Psicologia e Sociedade, né? E dar... E dar uma olhada em quais são, né? O que esses artigos estão falando, quais são essas temáticas. Em 2020, em 2010, às vezes a gente, né, faz um exercício de puxar, assim, anos bem anteriores, que é para discutir, para a gente ver, então, um pouco o quanto que, a partir daí, a gente tem uma psicologia social que é diversa, com diferentes referenciais teóricos, né? E que cada um, não só referenciais teóricos, mas também com diferentes áreas de discussão, né? Quando a Ana Bock fala dos congressos da Abrapso, é bem isso. Eu que teve épocas que eu ia quase todo ano para os eventos da Abrapso, né? Para o Congresso Nacional da Abrapso, que acontece de 2 em 2 anos. Então, você vai não só por uma perspectiva teórica, mas muito pela área, né? Então, eu estou discutindo psicologia social e saúde, conceitos de menopausa, as concepções sobre HIV/AIDS, né? As relações políticas públicas em saúde do trabalhador, né? Então, está lá no eixo temático de psicologia social e saúde. Eu quero discutir psicologia social e educação. A questão da inclusão nos processos educacionais, né? As discussões sobre os métodos de ensino-aprendizagem, as representações sociais de professores de ensino fundamental, né? As relações de gênero entre jovens da 4ª série, 4º ano do ensino fundamental, enfim, né? Então, são várias áreas de discussão, né? E por isso que se traz essa questão do quanto que a psicologia social ela é diversa, não só enquanto campo teórico, que a gente vai ver alguns poucos aqui, né? Porque eles são bem dentro da psicologia social, como desse diálogo com as abordagens mesmo, né? Então, a gente vai ter artigos dentro da psicologia social com uma perspectiva mais freudiana, por exemplo, fazendo discussões sociais a partir do futuro de uma ilusão, mal-estar na civilização, enfim, né? Com diálogo com antropologia, outros psicólogos que estão fazendo esse diálogo com a fenomenologia, enfim, né? Tem muita coisa aí nesse sentido. Deu para entender, gente, desse levantamento e dessas referências aí da psicologia social no Brasil? Professora? Diga, pode falar. Nesse sentido, então, fica assim, meio que difícil, né, definir um conceito para a psicologia social. Ela é muito abrangente, né? Exatamente, Silene, é exatamente isso. Fica muito amplo, né? Tem até, acho que eu comentei com vocês na terça-feira, enfim, que tem um livro que é História da Psicologia Social, História da Psicologia, Rumos e Percursos, né? E aí tem um texto lá que fala Psicologia Social Contemporânea, que é até da Mary Jane Spink, que é uma das referências teóricas na construção do construcionismo, tá? Que produz o construcionismo social e tal. E aí ela sempre, nos artigos, esse é um capítulo de livro dela, ela traz exatamente essa indagação. A psicologia social no Brasil, ela é diversa, ela faz parte de uma complexidade que é difícil de se definir, né? Então, por isso que a gente fica tendo que falar um tempão aí, mais 4, 5, 6, 7, acho que 8 aulas, né?
da história da psicologia social, que parece assim, mas para que a gente vai ver tanta história da psicologia social, né? Só falar, olha, a psicologia social surgiu aqui, a gente tem isso aqui. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente resume. É quando vocês começam a ver as diferentes teorias, vai dizer assim, mas não estou entendendo, não é psicologia social, não era interação homem, indivíduo-sociedade. Aí aqui eu estou vendo um estudo sobre a compreensão de menopausas entre mulheres, não estou entendendo. Então, por isso que a gente acaba tendo que fazer esse apanhado para poder entender que essa definição de psicologia social é difícil mesmo, né? Que vai depender... É que nem definir psicologia. O que é a psicologia? Aí a gente, né, vocês que já estão na graduação e para quem já se formou, como é que eu vou explicar o que é psicologia? Né? Para dar aula, então, para outros cursos, que é psicologia aplicada à saúde, aí metade da ementa é assim, psicologia, conceitos, objeto de estudo. Quando eu falo objeto de estudo da psicologia, depende da abordagem. Né? Se eu vou estudar comportamento observável, inconsciente, percepção, experiência de si, né? E aí a gente acaba tendo que meio que resumir um pouco ali para poder falar em poucas aulas, né? E a psicologia social é a mesma coisa. Mais dúvidas, gente? Bom, então como a gente está no nosso horário, então na semana que vem a gente já vai vai discutir representações sociais, tá? E aí eu vou mandar para vocês, vou postar na plataforma a aula e o livro. O livro é aquele, eu achei que eu não, ontem eu pesquisando, eu até tenho aquele livro Psicologia Social Contemporânea em PDF, o livro todo, tá? E aí eu vi que eu tinha nos meus materiais lá no meu Drive, melhor ainda, porque aí eu já disponibilizo o livro para vocês. Mas a gente vai usar somente nesse momento, tá? O capítulo Representações Sociais. Mas lá na plataforma eu vou indicar para vocês, gente, que está na página 91 do PDF. Como é um livro que está em PDF, ele foi digitalizado, tá? Então, ele não tem a paginação na própria folha. A gente consegue ver a paginação pelo PDF quando a gente vai rolando, né? E aparece página 91 de 300, tá? Ele está na página 91. E aí a gente já vai falar, então, dessas perspectivas na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail também. Enfim, né? Não tem problema. Tá ok? Eu já vou, então, encerrando, que a gente já passou do nosso horário. O professor Júlio já deve estar até ali me esperando, que eu já extrapolei aqui meu tempo com vocês. Então, tchau, tchau, gente. Bom final de semana.